Você foi ao médico, descreveu os sintomas. O coração acelerado, sem motivo aparente. A dificuldade de dormir. Aquela sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer. A mente que não para, que fica repassando conversas, antecipando problemas, ensaiando respostas para situações que talvez nunca aconteçam. O médico ouviu, fez algumas perguntas e disse: ansiedade. E de certa forma foi um alívio, ter um nome, saber que existe uma explicação para aquilo que você sente. Começou um tratamento, talvez medicação, talvez terapia, talvez as duas coisas, e melhorou um pouco. Nas férias, melhorou bastante. Você quase esqueceu como era se sentir assim. Aí voltou ao trabalho. E em alguns dias, estava igual. E a conclusão que a maioria das pessoas tira desse momento é: a ansiedade voltou. Eu preciso de mais tratamento. Eu preciso aprender a lidar melhor com ela. Mas e se a conclusão é errada? E se a ansiedade não tivesse voltado, porque ela nunca foi embora de verdade nas férias? E se ela tivesse diminuído nas férias, não porque você relaxou, mas porque você saiu temporariamente do ambiente que a estava produzindo? E se o problema não estiver dentro de você? Eu não estou dizendo que a ansiedade não é real. É, os seus sintomas são reais, o seu sofrimento é real. Mas existe uma diferença enorme entre ansiedade como condição interna e ansiedade como resposta a um ambiente que é genuinamente ameaçador. E enquanto essa diferença não for reconhecida, você vai continuar tratando o sintoma enquanto a causa continua intacta. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Você já percebeu que sua ansiedade melhora quando está longe do trabalho? Me conta nos comentários. Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém te fez quando você recebeu o diagnóstico de ansiedade. Como é o seu ambiente de trabalho? Não estou perguntando se é estressante. Trabalho estressante é comum e não necessariamente adoece. Estou perguntando algo mais específico. Você sabe o que esperar do seu chefe ou as regras mudam sem aviso? Quando você comete um erro, ele é tratado como algo a ser corrigido ou como uma evidência de quem você é. Você se sente segura para discordar, para dar uma opinião, para dizer que algo não está funcionando? Ou aprendeu que é melhor ficar quieta? O seu esforço é reconhecido? Não necessariamente elogiado o tempo todo, isso seria irreal, mas reconhecido, visto. Existe alguma proporcionalidade entre o que você entrega e o que recebe de volta? Você consegue prever, com alguma razoabilidade, o que vai acontecer? Ou vive na sensação de que o chão pode ceder a qualquer momento? Porque se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, eu preciso te dizer uma coisa importante. O que você está descrevendo não é necessariamente um transtorno. É uma resposta. Uma resposta altamente inteligente e biologicamente previsível de um organismo que aprendeu que o ambiente onde passa a maior parte do seu tempo acordada não é seguro. O seu cérebro não sabe fazer diferença entre ameaça física e ameaça psicológica. Para ele, um chefe imprevisível que pode humilhar você numa reunião ativa os mesmos circuitos que um predador. E ele responde da única forma que sabe, colocando você em estado de alerta. Isso não é fraqueza, é sobrevivência. Quando foi a última vez que alguém te perguntou como é o seu ambiente de trabalho de verdade? Existe um problema sério na forma como a ansiedade é tratada, e eu digo isso com respeito pela medicina e pela psicologia, campos nos quais acredito profundamente. O problema é que quando alguém chega com sintomas de ansiedade, a investigação quase sempre olha para dentro. Histórico familiar, traços de personalidade, padrões de pensamento, experiências da infância. Tudo isso importa. Tudo isso é relevante. Mas raramente alguém faz um mapeamento sistemático do ambiente atual. Raramente alguém pergunta: me descreve uma semana típica no seu trabalho. Me conta como é a relação com seu chefe. Existe alguma situação específica que acontece repetidamente e que antecede seus episódios de ansiedade mais intensa? E sem essa investigação, o que acontece é que a pessoa recebe um diagnóstico que é tecnicamente correto. Ela está ansiosa, os sintomas são reais, mas que está incompleto. Porque descreve o que está acontecendo sem questionar por que está acontecendo.
E aí o tratamento foca em ensinar a pessoa a regular uma resposta que, no contexto dela, faz todo o sentido existir. Imagina o absurdo disso por um momento. Você está num ambiente que é objetivamente ameaçador. Seu sistema nervoso responde com alerta, exatamente como foi programado para fazer ao longo de milhões de anos de evolução. E o tratamento é te ensinar a ficar menos alerta, sem mudar o ambiente. Sem nem nomear o ambiente como parte do problema. Eu não estou dizendo que técnicas de regulação não ajudam. Ajudam, mas são insuficientes quando a fonte da ameaça continua ativa. É como ensinar alguém a respirar melhor enquanto o quarto continua sem oxigênio. Você já sentiu que o tratamento que recebeu não chegava na raiz do problema? Agora eu quero falar sobre algo muito específico que acontece em ambientes narcisistas e que produz sintomas que são clinicamente idênticos aos de ansiedade generalizada. Chama-se hipervigilância. Hipervigilância é o estado em que o sistema nervoso fica quando precisa monitorar constantemente o ambiente em busca de sinais de ameaça. É o radar ligado o tempo todo. É a atenção dividida entre o que você está fazendo e o que está acontecendo ao redor. O humor do chefe, o tom do e-mail que acabou de chegar, a linguagem corporal na reunião, o silêncio que durou 2 segundos a mais do que o normal. Em ambientes narcisistas, hipervigilância não é paranoia, é adaptação inteligente. Porque nesses ambientes, os sinais importam. A diferença entre o chefe estar de bom ou mau humor pode determinar se o seu dia vai ser suportável ou devastador. Aprender a ler esses sinais é uma estratégia de sobrevivência legítima. O problema é que o sistema nervoso não consegue ficar em hipervigilância só no trabalho. Ele não desliga quando você sai do escritório. Não desliga no jantar. Não desliga de madrugada. Porque para ele, a ameaça é real e contínua, e baixar a guarda seria perigoso. E hipervigilância crônica se parece exatamente com ansiedade. A mente que não para, o corpo tenso, a dificuldade de estar presente. A sensação de que algo ruim está sempre prestes a acontecer. O sono que não descansa. Mas não é um transtorno. É um sistema de proteção que ficou preso no modo ligado porque a ameaça que o ativou nunca foi completamente removida. Tratar isso como ansiedade interna sem endereçar o ambiente é tratar o alarme sem verificar se o incêndio ainda está acontecendo. Você já se pegou monitorando o ambiente ao redor mesmo fora do trabalho? Como isso se manifesta na sua vida? Existe uma camada adicional nessa história que torna tudo ainda mais complicado. E ela tem um nome: vergonha. Em ambientes tóxicos, especialmente os narcisistas, existe uma narrativa que se instala de forma gradual e quase imperceptível. A narrativa de que o problema é você, que você é sensível demais, que você não aguenta pressão, que todo mundo passa por isso, e você é a única que está transformando em drama. Essa narrativa raramente é dita de forma explícita. Ela é construída aos poucos. No comentário passageiro, no olhar de desaprovação, na forma como sua preocupação é minimizada, na comparação implícita com colegas que parecem lidar bem. E quando você começa a acreditar nessa narrativa, acontece algo muito específico. Você para de questionar o ambiente e começa a questionar a si mesma. A ansiedade vira prova. Prova de que você realmente não é forte o suficiente. Prova de que tem algo fundamentalmente errado com você. E essa crença faz com que você esconda a ansiedade em vez de investigar a fonte dela. Faz com que você trabalhe mais para compensar o que imagina ser uma fraqueza. Faz com que você aguente mais do que deveria, porque acredita que o problema é sua incapacidade de lidar. E o ambiente se beneficia disso. Um ambiente que te convence de que você é o problema nunca precisa se examinar, nunca precisa mudar, porque a responsabilidade foi transferida com sucesso. Isso não foi acidente. Em ambientes narcisistas, essa transferência de responsabilidade é o mecanismo central de funcionamento. Você não é fraca. Você foi convencida de que era. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando foi que você começou a acreditar que o problema era você? O que plantou essa semente?
Vou te contar algo que aconteceu num período específico da minha vida. Eu passei por uma fase em que desenvolvi o que eu chamava na época de ansiedade de domingo. Todo domingo à tarde, por volta das 4 horas, uma angústia começava a crescer no meu peito. Ficava irritada sem motivo. Não conseguia me concentrar em nada. O prazer do fim de semana evaporava e eu entrava num estado de tensão que não passava até dormir. Fui investigar. Li sobre isso. Concluí que eu tinha dificuldade com transições, que precisava trabalhar minha relação com o trabalho, que talvez fosse algo da minha personalidade, uma tendência à antecipação ansiosa. Fiz tudo isso e a ansiedade de domingo continuou. O que eu demorei para perceber, e me envergonha um pouco quanto tempo levou, é que eu estava ansiosa aos domingos porque havia algo real esperando por mim na segunda-feira. Não uma fantasia ansiosa. Uma situação concreta, com uma pessoa concreta, que eu aprendi através de experiência repetida que seria difícil e imprevisível. O meu sistema nervoso não estava disfuncional. Ele estava correto. Quando aquela situação mudou, a ansiedade de domingo desapareceu. Não diminuiu gradualmente com técnicas de regulação. Desapareceu, porque a fonte tinha sido removida. Isso me ensinou mais sobre a diferença entre ansiedade interna e ansiedade contextual do que qualquer livro que eu já li. E me deixou muito mais humilde sobre o quanto é fácil, até para quem tem formação na área, patologizar uma resposta que é completamente saudável. Você tem algum ritual de ansiedade que aparece sempre antes de algo específico? O que esse padrão está tentando te dizer? Deixa eu falar sobre os conselhos que mais aparecem para quem tem ansiedade, e sobre por que tantos deles falham quando a ansiedade tem origem ambiental. Pratique mindfulness, fique no presente. Eu acredito em mindfulness, genuinamente, mas existe uma ironia cruel em pedir para alguém ficar no presente quando o presente é um ambiente que machuca. O presente, nesse caso, é exatamente o problema. Ficar nele com mais atenção não ajuda, às vezes piora. Questione seus pensamentos ansiosos. Eles são distorções da realidade. Essa é a que mais me incomoda. Porque em ambientes tóxicos, os pensamentos ansiosos frequentemente não são distorções, são avaliações precisas de uma situação real. Quando você pensa, meu chefe vai me humilhar nessa reunião, e seu chefe realmente te humilha nessa reunião, isso não é pensamento distorcido, é reconhecimento de padrão. Tratar isso como distorção cognitiva é gaslighting terapêutico. Você precisa trabalhar sua autoestima. Como se o problema fosse você não se valorizar o suficiente. Quando, na verdade, você está num ambiente que ativamente destrói o seu senso de valor toda vez que você tenta reconstruí-lo. Autoestima não sobrevive ilesa à humilhação crônica. Não é questão de trabalho interno insuficiente. O que esses conselhos têm em comum é que colocam a solução inteiramente dentro de você. E, ao fazer isso, eximem o ambiente de qualquer responsabilidade. Às vezes, o problema não está no pensamento. Está no que está acontecendo, e a coisa mais saudável que você pode fazer é reconhecer isso. Qual desses conselhos você já recebeu? Como você se sentiu quando ele não funcionou? Então, como você começa a distinguir o que é seu do que é do ambiente? A primeira ferramenta é simples, mas poderosa: observação contextual. Durante 2 semanas, preste atenção em quando a ansiedade aparece e quando diminui. Não o que você estava pensando, onde você estava, com quem, fazendo o quê. Se existe um padrão claro de que ela aumenta em contextos específicos de trabalho e diminui fora deles, isso é informação. Informação importante. Segundo, pergunte a si mesma como era antes, não antes do trabalho atual necessariamente, mas antes desse ambiente específico. Você era assim? Tinha esses mesmos sintomas com essa mesma intensidade? Se a resposta for não, se você consegue identificar um período em que funcionava diferente, isso também é informação. A ansiedade que aparece ou se intensifica num contexto específico raramente é só constitucional. Terceiro, observe o que acontece nas férias com cuidado. Não apenas se você relaxa, mas quando você relaxa. Se a melhora começa imediatamente ou só depois de alguns dias. Se piora quando a volta se aproxima.
O seu sistema nervoso vai te contar a história se você prestar atenção. Quarto, se você está em terapia, traga o ambiente de trabalho com detalhe. Não como contexto, como tema central. Descreva situações específicas. Peça para explorar se o que você está sentindo pode ser resposta adaptativa antes de assumir que é disfunção interna. E quinto, talvez o mais difícil, permita a possibilidade de que você não seja ansiosa por natureza. Que você seja uma pessoa com sistema nervoso funcionando exatamente como deveria, numa situação que não deveria existir. Essa possibilidade muda tudo. Qual dessas ferramentas você consegue começar a usar ainda essa semana? Eu quero falar sobre o que acontece quando a pessoa finalmente entende que a ansiedade tinha origem ambiental. Porque existe uma reação muito comum que eu preciso nomear. Raiva. Uma raiva legítima, profunda, às vezes avassaladora. Raiva de ter passado anos acreditando que o problema estava dentro dela. Raiva do tempo gasto tentando se consertar quando não estava quebrada. Raiva dos tratamentos que focaram exclusivamente no interno sem nunca questionar o externo. Raiva do ambiente que a fez acreditar que era fraca. Raiva de si mesma, às vezes, por ter demorado tanto para ver. Essa raiva é saudável, é informação. É o sistema nervoso reconhecendo que foi lesado e respondendo adequadamente. Mas existe também outra coisa que aparece junto com a raiva e que eu acho ainda mais importante nomear: alívio. O alívio de descobrir que você não está quebrada. Que o problema tinha nome e tinha endereço, e o endereço não era você. Que os anos de tratamento não foram desperdício, eles te ajudaram a sobreviver. Mas que agora você tem uma compreensão mais completa do que aconteceu e do que precisa para se recuperar de verdade. E recuperação real, quando você entende a origem correta do problema, parece diferente. Não é aprender a tolerar a ansiedade, é assistir ela diminuir naturalmente à medida que o ambiente muda ou que você cria distância dele. É perceber que em contextos seguros você funciona diferente. É reconhecer aos poucos quem você era antes de tudo isso começar. Essa pessoa ainda existe. Ela não foi destruída. Ela ficou em espera. O que você sente quando considera a possibilidade de que você não seja ansioso por natureza? Se você chegou até aqui com aquela sensação de que algo encaixou, eu quero que você fique com isso. Não descarte. Não minimize. Não deixe que ninguém te convença de que é simples demais, de que você está procurando desculpas, de que todo mundo tem ansiedade e você precisa aprender a lidar. Talvez você precise aprender a lidar. Mas talvez, e eu digo isso com toda a seriedade clínica e humana que tenho, talvez o que você precise não seja aprender a lidar melhor com um ambiente que não deveria existir. Talvez o que você precise seja reconhecer que sua resposta sempre fez sentido, que seu corpo e sua mente estavam certos, que o alarme tocou porque havia fumaça. Você não é ansiosa demais. Você é humana o suficiente para responder ao que está ao seu redor. E isso, longe de ser fraqueza, é uma das coisas mais saudáveis que existe em você. O caminho para a frente começa com a pergunta certa. Não como eu aprendo a conviver com minha ansiedade, mas o que no meu ambiente está produzindo essa resposta e o que eu posso fazer em relação a isso? É uma pergunta diferente e leva a lugares completamente diferentes. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo, deixa nos comentários. Pode ser uma palavra, pode ser uma história, pode ser só um "eu me reconheci aqui".